Vamos unindo, vamos unindo nossos corações, nossas mentes, nossos melhores sentimentos nessa reunião de hoje, de estudo do livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, com a participação de várias pessoas aqui no plano encarnado e certamente de muito mais entidades do plano desencarnado. Então, queremos estabelecer uma sintonia bem amorosa, bem assim fraterna, pedindo aos amigos espirituais, aos benfeitores que acolham essa nossa vibração, que nos ajudem a esclarecer nossa mente, aumentar o nível da nossa compreensão, para que esse encontro de hoje, esse estudo de hoje seja bem produtivo. Pedimos também que seja bem envolvido o André, que vai fazer a exposição de hoje, e todos nós, né, que estamos participando desse estudo e queremos ter o máximo de aproveitamento possível. Então, assim, muito agradecidos pela oportunidade, agradecidos a Jesus, aos amigos espirituais, a todos que estão participando. Nós vamos pedindo licença para iniciar o nosso trabalho desta tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Obrigado, doutor Ivênia, pela prece inicial. Obrigado a todos pela presença, né? Mais uma quarta-feira de estudo do tema da mediunidade, hoje com o livro, primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. E hoje nós temos também um novo integrante e ele já vai estrear apresentando o tema, né? Por favor, André, está com você. Obrigado, João. Boa noite a todos. Vou compartilhar a tela aqui. Estão enxergando? Sim. Tá, tá, mas ainda não está no módulo de apresentação. Ah, sim. Agora. Agora sim. Muito bem, pessoal. Aí pela ordem alfabética fui agraciado e, enfim, esse capítulo 1 é um capítulo muito interessante. Acredito que nós todos vamos gostar bastante do livro todo. Eu já venho utilizando esse livro como pesquisa, né? Como o próprio Mecanismos da Mediunidade, eu vejo que não é aquele livro simplesmente para sentarmos e ler. Nós não conseguimos assimilar. É um livro realmente de estudo, como o Mecanismo da Mediunidade, e em grupo, melhor ainda, né? Para trocarmos experiências aí, conhecimentos de cada área aí que nós estamos envolvidos. É, esse primeiro capítulo, ele é a respeito do fluido cósmico. E hoje aqui nós vamos ver, são 4 itens aqui, faltou eu corrigir, é o plasma divino, a cocriação em plano maior, impérios estelares e a nossa galáxia. Eu resolvi puxar para hoje e deixar os outros 3 itens para a próxima semana, porque nossa galáxia está muito interligado com os impérios estelares que nós vamos falar, então eu preferi já dar uma puxada. Mas não acredito que vai ficar longo, eu procurei o máximo colocar aqui as palavras de André Luiz, alguma coisinha a gente traz de fora, mas está bastante claro, pelo menos para mim, né, aquilo que André Luiz colocou aqui, e vamos discutir, né, esse item aí. Vejo esse item, começar com esse item de extrema importância, porque começa a colocar os pingos nos is, como nós falamos, né? E esse é um tema, quando a gente fala de fluido cósmico universal, que ainda muitos espíritas possuem dificuldades no entendimento. Então, vejo que é muito oportuno o livro já se iniciar falando do fluido cósmico. Lembrando que quando nós falamos de fluido cósmico universal, naquela trindade universal estabelecida pelos espíritos superiores a Kardec,
onde nós temos Deus, Espírito e matéria, nós estamos tratando do item matéria. Muito bem. Então, o primeiro item aqui, plasma divino. O que seria o plasma divino segundo André Luiz? Tudo que estiver em verde é André Luiz. Então, o fluido cósmico universal, é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, apenas para ficar claro que nós estamos falando do plasma divino, estamos falando do fluido cósmico universal, e a título de curiosidade para quem não lembrar o que significa, o hausto do Criador, o hausto, é o ato de aurir, sorver, aspirar, de maneira figurada, aí é um fluido, seria um fluido, aí eu grifei, tá? Produzido pela respiração atuando sobre o meio. Essa definição eu tirei de um livrinho chamado Elucidário, de Evolução em Dois Mundos. Eu não sei como estão as versões mais novas, mas se tem um dicionáriozinho no final. Esse, no meu caso aqui, eu tenho que usar esse dicionário aqui específico para o livro, porque muitos são os termos aqui que nós não conhecemos. E por que eu dou essa ênfase no produzido? Porque ao ler, num primeiro momento, alguém pode entender, né, como se fosse essa questão, né, como se Deus fosse parte de Deus o plasma. Pode dar essa impressão para alguns, para outros não. Então, o importante é entendermos que ele é produzido pelo Criador. Não faz parte dele, é produzido pelo Criador. Tá? Esse é o André, primeiro ponto. Pode, à vontade. eu estou achando que esse verbo que ele fala, fluido produzido pela respiração, não deve ter alguma coisa a ver com aquela expressão que o pessoal utiliza como um sopro divino, como se a criação de Deus fosse feita através de um sopro, né? De um ato de expirar ar. Que é uma forma metafórica, né? É. É uma forma metafórica aí. E nós sabemos, e sabedores, nós estamos falando aqui do fluido cósmico universal, e como nós ponderamos, nós estamos falando de matéria, ou seja, tirando o espírito em si, todo o restante da criação, que é matéria, ele foi criado a partir desse plasma divino, né, que nós conhecemos como fluido cósmico universal. Então, é uma produção e não uma parte do Criador. Tranquilo, pessoal? Fica à vontade para interromper, tá? Ô, André, Sim. me lembrou de uma outra expressão. Minha internet deu uma variada, não sei se vocês falaram, mas é aquela que fala em hálito divino. Está Sim. relacionado, né, também com esse outro termo para, digamos assim, exemplificar também a questão do hálito divino, que, se não me engano, está no Evangelho. Isso. Aqui eu coloquei exatamente como está escrito por André Luiz, mas tem essas variações que nós conhecemos mesmo. O mais importante é entender que não faz parte de Deus, e sim é uma produção divina também, uma criação divina. Muito bem. Aí nós vamos buscar, pessoal, com base nesse primeiro conceito fornecido por André Luiz, nós fomos buscar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 4, intitulado Teoria das Manifestações Físicas. No item 74, nós temos a seguinte situação, está aqui transcrito conforme está lá no Livro dos Médiuns, tá? Item 74, Allan Kardec diz assim: as respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís, depois confirmadas por muitos outros, tá? Está como está lá no Livro dos Médiuns. Não é o André. E lá ele fala várias coisas, mas eu separei 2 itens aqui. Por exemplo, um primeiro questionamento feito ao Espírito São Luís.
e confirmado por outros espíritos, conforme Kardec diz. O fluido universal é uma emanação da divindade? Resposta curta e grossa: não. É para nós fixarmos essa questão de que não é uma emanação, uma parte divina, e sim uma criação, tá? Essa é a ideia. Depois, no item 2, Kardec pergunta, né? É então uma criação da divindade? E aí, outra resposta muito longa dos espíritos com Kardec, né? Naquele molde. Tudo foi criado, exceto Deus. Então, sim, é uma criação da divindade. Então, o fluido universal é uma criação divina. Apenas para a gente fixar bem essa questão. Tá? Ô, André, Tranquilo, pessoal? Oi. só uma coisa. Mas essa primeira questão, ela está esquisita, porque o fluido de emanação, emanar, a água emana da fonte de origem. Quer dizer, aí já está falando que é uma criação. Ele falou que não. Então, esse é o termo que está lá no Livro dos Espíritos, que também pode É, dar essa interpretação que a senhora tem, mais clara, como é, também pode dar essa interpretação de fazer parte, né? mas é questão de tradução às vezes, viu, André? Pode ser, pode ser. Eu acredito que seja coisa da tradução, porque é uma emanação da divindade, saiu da divindade. É, Emana, quer dizer, é uma produção, é uma criação. Tem, é que tem, quando fala Bom, emana... Oi, tem perdão, João. razão, porque eu acho que, bom, o tradutor normalmente ele utiliza o verbo que mais se aproxima, mas ele não, talvez não tenha pensado eu acho que é nesse isso aí. detalhe. Eu acho É, que talvez a palavra mais correta para dar esse sentido que não é, seria extensão, como se fosse uma extensão da exatamente. divindade, né? Uma parte de Deus. É. É, é, Bom, a gente já entendeu o significado, então isso que interessa, né? eu entendo que Kardec foi essa pergunta que Kardec fez, né? É, Com base no que o João disse, e aí a é, resposta é não, claramente, né? certo. Tudo bem. Então, plasma divino, que é um assunto tão importante, e André Luiz dá 2 parágrafos só para ele. Por isso que eu trouxe um pouco do livro dos médiuns aqui. Acredito eu que durante depois no desenrolar do livro nós vamos ter melhor compreensão aí sobre o fluido cósmico. Mas nesse primeiro momento são 2 pequenos parágrafos que ele nos traz. E logo em seguida nós temos o item cocriação em plano maior. Só uma curiosidade, né? No livro que eu tenho, pelo menos a versão que eu tenho, cocriação está sempre com um hífen. E aí eu fui procurar, numa dessas mudanças ortográficas, que sempre tem, né? Vira e mexe tem, nem nós ficamos sabendo muitas vezes. Cocriação hoje se escreve de maneira junta. Cocriação junta. Tá? Pode ser que alguém tenha um livro e vai estar cocriação com o hífen. Muito bem. Cocriação em plano maior. O que seria isso? Eu vou fazer alguns grifos aqui, porque ele vai estar dizendo sobre os mesmos espíritos, só que com diversos sinônimos, tá? Então vamos lá. Então, nessa substância original, então o plasma divino, fluido cósmico universal, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indestrutível. Aí eu faço um corte no parágrafo e vou dar continuidade. Mas interessante essa primeira parte. E me lembra, lógico, ao ler isso, me lembra Jesus dizendo que estava em comunhão com Deus, né? Então, por ser um espírito já crístico, para nós ainda nos falta, né? Conhecimento. É que muitas vezes os próprios espíritos dizem a Kardec, né? Olha, você está entendendo isso? O nome que você, que é de maneira bem grosseira, coloque o nome que você bem entender. O importante é que você entenda. E outras vezes, quando deixa claro que, olha, vocês não têm condição nenhuma de compreender a mais do que isso que nós estamos fornecendo. E realmente o que a espiritualidade superior já nos forneceu, já dá aí para reencarnar umas 100 vezes estudando, para quem sabe depois pensar em alguma coisinha a mais, né?
Mas nesse primeiro momento, olha que interessante, André Luiz vai se utilizar desse termo, inteligências divinas, né, para dizer a respeito, para fazer referência a esses espíritos superiores que, com certeza, como Cristo, ou não vou dizer subordinado, talvez não seja a melhor palavra, mas sob a orientação também do Cristo, e ao influxo, que nós não conseguimos entender, pelo menos, né, de Deus, vão aí, ó, extraindo desse hálito espiritual, do plasma, os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles, essas inteligências divinas, o grifo meu de novo, agentes orientadores da criação excelsa. Então, ou seja, esses espíritos, pegando esse plasma divino produzido por Deus, eles vão aqui, no exemplo que nos é dado, construir os sistemas da imensidade. Ou seja, as criações do universo. Por exemplo, é um exemplo, né? Que nós vamos ver aqui em seguida. Por isso que nós vamos ter a parte ali de galáxias, porque ele está falando disso, desses espíritos trabalhando na construção dos planetas, das galáxias, e aí vai embora, né? Passinho aqui, Alexandre, tranquilo? Então vamos lá. Olha só, agora ele vai falar de inteligência gloriosa. Então, anteriormente ele falou de inteligência divina, agora ele utiliza de outro sinônimo. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Aqui nós podemos falar vários aspectos, né? Então, dentro daquilo, na sequência, então esses espíritos, já nesse nível de evolutivo, que trabalham em comunhão com o Criador, eles pegam o fluido cósmico e se utilizam dele, né? Modificando-o. Nós sabemos que cada planeta, por exemplo, ele é formado por modificações do fluido cósmico universal, tanto que quando é necessário reencarnarmos em planetas diferentes, nós temos que fazer, abre aspas aí, uma troca de roupa do corpo espiritual. O nosso perispírito, enquanto encarnado no planeta Terra, ele, por ser matéria mais sutil, vinda do fluido cósmico universal específico do planeta Terra, nós temos que deixar essa roupagem e pegarmos, vamos dizer assim, né? Tudo de maneira bem grosseira os termos, mas dá para entender mais facilmente, e pegar uma nova roupa, com um material, com um fluido cósmico daquele planeta, o outro planeta ao qual nós vamos encarnar. Então, da mesma forma que nós, na nossa condição, temos essa troca, essa modificação, conseguimos modificar, inclusive na nossa condição atual evolutiva, nós conseguimos modificar esse fluido cósmico que está no nosso perispírito. Nós podemos muito bem deformá-lo com uma facilidade imensa, né? E depois são séculos para poder recompô-lo, devido aos equívocos do nosso uso do nosso livre-arbítrio. Da mesma forma, esses espíritos mais superiores vão se utilizar desse fluido cósmico para trabalhar para Deus, né? Sim, dona Inverna, pode ficar à vontade. Ô, André, agora essa coisa da gente modificar o nosso perispírito já está no plano da cocriação em plano menor, que você vai falar semana que vem, né? Isso. Porque a cocriação no plano menor já é aqui
como diria o Alexandre, do baixo clero, né? É aqui do nós, aqui embaixo. É, É isso falando, mesmo. falando de baixo clero, É, esse slide que você apresentou agora, André, me fez lembrar uma coisa que eu me lembro quando eu li o Nosso Lar. Porque nós aqui no plano terrestre que nós estamos, nós também somos co-criadores em plano menor. E nós é, podemos também criar. Só que para a gente criar, por exemplo, uma casa, a gente precisa de tijolo, de cimento, né? De tudo que é físico. E aí a nossa criação fica restrita a esse trabalho pesado, né? Agora, eu me lembro no Nosso Lar, quando o André Luiz estava por lá e, e eu não me lembro exatamente com quem ele estava falando, e ele perguntou, mas quem construiu esses prédios, essas construções, tudo em Nosso Lar? E a resposta foi, não foi assim como é feito na Terra, né? Tijolo por tijolo, nada disso. Mas o que aconteceu foi que foram criações das mentes desses espíritos superiores e criaram todos os prédios, a estrutura toda de uma comunidade espiritual menos é. densa que a nossa, né? É isso mesmo. Agora, essa parte a gente vai conversar um pouco melhor semana que vem, mas voltando aqui para a cocriação em plano maior, né? Olha que interessante, né? A formação, a gente vê, né? Porque tanto na cocriação em plano menor como em cocriação em plano maior, demanda conhecimento. Logicamente que ao termos o mau uso do livre-arbítrio e acabarmos afetando nosso perispírito, é uma outra situação. Muitas vezes a pessoa não tem conhecimento. Mas pensando em coisas nobres, tem que ter conhecimento. Não dá para ir lá construir, por exemplo, uma casa sem ter conhecimento de vários fatores, né? E imagine esses espíritos, o conhecimento que eles possuem das leis divinas, aqui deixa claro, né, obedecendo às leis predeterminadas, ou seja, as leis divinas. Essas leis não são alteradas, não são, vamos dizer assim, perdi aqui o sinônimo, mas enfim, elas não são, elas são seguidas é, e eles vão, né? Nós temos os planetas, enfim, nós temos o universo aí com as galáxias e outras tantas coisas, e cada galáxia, por exemplo, nós aqui, né? Nós estamos num sistema solar específico. Nós estamos dentro de uma galáxia específica e dentro dessa galáxia nós estamos num sistema solar. Então, olha que interessante o que ele fala aqui, que essa cocriação em plano maior, ela não é eterna, ela se desgasta Sim. em algum momento ela acaba. Por exemplo, o planeta Terra, a ciência, né, material aqui nossa, do plano, sabe que daqui tantos milhões ou bilhões de anos, não sei ao certo, o planeta Terra não terá mais condições de ter vida. Por quê? Porque o Sol não é uma fonte infinita de luz. Chegará um momento em que o Sol não fornecerá mais a luz. E aí não terá mais condições de termos a vida no planeta como nós a conhecemos. Então, essas cocriações em plano maior, ou seja, como também em plano menor, cocriar, nós espíritos cocriando, não são situações, não são situações eternas. Só Deus, como ele deixa claro aqui no final, só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, aquilo que Deus realmente cria, isso não acaba. Mas as nossas criações, né, as criações dos seus filhos, essas sim possuem tempo determinado, como bem deixa claro aqui, se desgastam e se transformam. Até mesmo porque nós sabemos que todo tipo de energia, ela não se perde. Isso até nós aqui já sabemos, né? Muito bem. Mais alguma coisa, pessoal? O André, só Oi. lembrando Sim. aqui, quando o Kardec fala da felicidade no Livro dos Espíritos, eu estava procurando, não achei o item, ali pelo 900 e alguma coisa. Ele fala assim, em que consiste a felicidade dos bons espíritos?
dos espíritos puros? A resposta é em tudo conhecerem. É como você falou, as boas escolhas dependem do nível do seu conhecimento. Também no livro dos médiuns, no item 299, está escrito assim: como só os espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, e para os demais eles falam a sua. Mas também está isso, que aos espíritos puros, perfeitos, eles estão nesse nível porque eles já conhecem muita coisa, né? Ou quase tudo do universo aqui conhecido. Então você É, tem razão, é pelo conhecimento mesmo. é difícil até da gente poder vislumbrar isso, né? É, É muito para nossa cabeça. Para mim é muita coisa. com certeza. Mas é muito interessante, né? Como É, Deus ele se utiliza dos próprios filhos, da própria criação, para dar prosseguimento em diversas situações, né? Mesmo o auxílio ao próximo, quando nós fazemos a prece, é pelo meio do nosso irmão, encarnado ou desencarnado, que nós vamos ser auxiliados, né? Então, nós estamos em constante, nós precisamos uns dos outros. É uma grande comunidade universal. Não dá realmente para querer viver isolado. Isso ainda faz parte do nosso egoísmo ainda, né? Nós vamos nos libertar ao longo dos séculos aí. Muito bem. Em seguida, então, olha só, o capítulo ele não é nem muito longo e não dá nem para esticar muito, mas por isso que eu puxei depois e coloquei algumas coisas, mas é melhor que todo mundo discuta e a gente não faça nada com pressa do que sim, vomitar muito, desculpa o termo, vomitar muito material em cima, porque realmente dá para a gente bastante profundo essas situações que André Luiz nos coloca. Então, depois de falar do plasma divino, né, do fluido cósmico universal, ter falado um pouco sobre essa questão da cocriação em plano maior, por essas experiências, essas inteligências superiores, né, essas inteligências que ele chama aí, ele não, ele vem um item, desculpa, chamado Império Estelar. Então, dando um prosseguimento. E aí nós temos um outro sinônimo para esses espíritos, que seriam arquitetos maiores, olha aí. Então, devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas. Intragaláctica é que se situa no interior da galáxia, como imenso domínio do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. Olha que beleza e que profundidade assim de conhecimento para esses espíritos, aqui agora intitulados arquitetos maiores, né, cumprirem com as suas obrigações, já que estão em comunhão direta com o Criador. Porque nós vemos, né, os planetas como se eles estivessem flutuando realmente, né? Não tem uma base fixa, né? O nosso próprio planeta ele tem uma inclinação específica, que isso faz muita diferença na questão de ter vida aqui. Ele gira em torno do próprio eixo e, ao mesmo tempo, ele gira em torno do Sol. E aí nós temos toda a forma, ao longo dos milênios, né? Ao longo de desde a criação dos últimos 4, 5 bilhões de anos atrás, nós temos o planeta se modificando. Depois, nos outros capítulos, eu sei que aqui nesse livro André Luiz vai abordar, né, um grande laboratório, a Terra, surgindo a vida, enfim, todos os processos que demoram milhares de anos para acontecer. E, assim, a beleza de tudo isso, né? Então, assim, é bastante interessante. E nós, o que somos nós nisso tudo do que não sei nem chamar de pontinho de grão de areia no deserto, eu acho até que é muito, porque é interessante, né? O número de problemas que cada um de nós carregamos, o que nós criamos, o tempo que demora para que nós possamos nos acertar, e o universo todo aí, né? Então é muito interessante, a misericórdia divina é assim impressionante. Fala, João.
Então não preciso nem levantar a mão. Vocês sabem que como eu sou o host da chamada, eu não tenho esse artifício de levantar a mão. Então, quando eu começo a falar, é porque eu não tenho mão para levantar aqui, tá? Pegou no Ah, não microfone aí, tem? já entendi. Para mim, não tenho. Eu já fucei tudo aqui, Nossa! não consegui achar. Mas eu falo mesmo assim, não tem problema. André, é, esse assunto que nós estamos falando é um assunto que, quando eu começo a pensar, eu viajo longe, né? Uma vez eu ouvi um comentário de um espírita que eu fiquei pensando e depois eu concluí que não tinha nada a ver, dizendo que Jesus tinha tido uma ascendência, uma evolução vertical, que ele nunca errou, que ele, Ah, que não. ele teve assim, foi totalmente opção certa, nunca teve É só opção perguntar errada. qual que é, Não, essa não, não, informação veio com mas, base aonde, né? mas veja bem, ó, escuta só. Eu É. fiquei pensando o que justificaria alguém pensar assim. Por quê? Ah, é Porque difícil aí. as pessoas são tão restritas e elas acham que Jesus teve essa evolução vertical pelo fato dele estar muito acima da gente, mas a gente não imagina que ele pode ter vivido muito mais tempo que a gente. E com certeza ele errou na sua evolução, não tem nem cabimento achar que ele teve nunca errou. Ele teve como ele veio do Uhum. reino animal, ele rosnava quando mexia na comida dele. Uai, como é que ele não vai errar durante o seu processo evolutivo? Isso não tem Uhum. sentido nenhum. E aí, quando você lê esse trecho desses espíritos, né, esses arquitetos maiores, a gente acha que são poucos, né? Ah, não, porque espírito que chegou nesse nível deve ter pouquinho. A maioria, a gente tem sempre por base nós. A maioria esmagadora somos nós, atrasado, materialista, mas não quer dizer, porque Deus sempre criou, Deus é eterno, e continua criando. Então, quem garante que não existe um grupo gigantesco de espíritos desse nível, né? Que já vem de muito mais tempo para trás do que a gente pode imaginar, né? Então, só externando o que meus pensamentos me levam a acreditar, né? Mas é isso, João. A nossa visão ela é muito limitada. Nós ainda carregamos conosco, enraizados ainda, achando que nós somos o centro do mundo, do universo, né? Então, isso é muito comum ainda. É, faz parte do nosso processo. Agora, qualquer pessoa, porque o que acontece muito na casa espírita é que as pessoas não querem estudar. As pessoas gostam de ouvir uma palestra. Eu estava conversando com meu pai esse final de semana, que eu estava em Itajubá. Isso é uma constatação minha. Eu acredito que vocês também tenham algo similar nesse sentido. A maioria, hoje, pelo menos que eu vejo, eles não suportam uma palestra mais densa. Então, a palestra tem que durar aí 30, 40 minutos. Eles não suportam uma palestra um pouquinho mais comprida, não suportam um aprofundamento grande no tema e querem o passe. Essa é a minha visão, que eu tenho visto. E nós espíritas, nós precisamos estudar, precisamos trabalhar na doutrina, precisamos estudar. Então, ao estudar, nós vamos. Essa ideia dessa ascensão vertical de Jesus, ela não cabe, ela não vem caber, né? Não cabe. Agora, vamos fazer como Erasto nos indicou na verdade para Kardec, Kardec nos trouxe. Negue 10 verdades do que aceite uma mentira. Se não está encaixando, se não tem uma lógica que a gente está conseguindo enxergar, é melhor negar. Porque, na minha opinião, não faz o mínimo sentido. Não, não Até faz porque, não. né? Até porque todos foram criados simples e ignorantes, ou seja, com igual potencialidade para evoluir. Ninguém foi criado a par da criação. Isso são fundamentos muito basilares da doutrina espírita nos traz. Então, na minha opinião, assim, é difícil, né? A pessoa ser espírita e entender dessa forma, está faltando um pouco de raciocínio, porque Jesus pode ter sido um espírito que errou menos que talvez nós? Pode, mas como ele tem inúmeros, né? Da mesma forma que há inúmeros que erraram mais que nós. Então, assim, o processo evolutivo ele é o mesmo para todos.
senão a justiça divina não existiria. É botar em xeque a justiça divina, né? Então não faz sentido. Então, voltando aqui, né? Então é muito bonito, porque o que fala aqui o André Luiz nos traz, porque assim, dá para nós ficarmos pensando, e quem gosta muito dessa área de astrologia, acho que é o certo, né? Astronomia. Eu gosto bastante, mas nunca peguei para estudar muito. Eu acho espetacular, né? Os planetas, enfim, tudo isso que é criado por Deus, né? Aqui, né? Nós temos um estudo aqui aos sábados para iniciantes e tem um tema que é intitulado que é Deus, né? Deus. E aí eu falo para ele assim: vocês acreditam em Deus? Normalmente todo mundo fala que acredita. Eu falei, então vamos fazer um exercício. É, vamos supor que eu sou uma pessoa que não acredita em Deus e eu estou conversando com você e eu te faço a pergunta: prova que Deus existe. Todo mundo fica quieto. Mas essa resposta é simples. Basta olharmos ao nosso redor e aquilo que não foi que o homem não é capaz de criar, uma inteligência superior teve que ser capaz de criar. Então existe algo superior. É que muitas vezes as pessoas vinculam a palavra Deus a esse Deus, por exemplo, que foi criado, né, antropomórfico, enfim. O que nós sabemos que não é isso, né? Então, assim, é uma inteligência realmente suprema e utiliza-se desses espíritos que vão alcançando esses graus bem evoluídos, né? Bem altos da evolução, que começam a trabalhar em cocriação, em plano maior ao influxo aí das leis divinas. Então é muito bonito, é muito profundo, enfim. Dona Irvênia, por gentileza. Ô, André, essa pergunta que você fez, prova da existência de Deus, Kardec fez, está no Livro dos Espíritos, que é a questão 4. E Não a sabia, não. resposta é exatamente essa que você deu mesmo. Porque pela causa, pela causa a gente remonta, né? Pela consequência a gente remonta a causa, né? É É, isso? Acho que é é isso, né? exatamente isso. A resposta é assim, olha, quando Kardec pergunta, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Resposta, num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e buscai a causa, vossa razão vos responderá. É É por o que aí, você isso falou mesmo. mesmo. Tá É, certo. porque é só olhar ao redor. É, Se o homem não é capaz de fazer, o homem mais inteligente que a gente conhece, hoje em dia está até dando ré em foguete, não é capaz de fazer, quer dizer que tem uma inteligência acima dele, né? Enfim, acima de com nós. certeza. Mas tudo bem, a gente respeita quem pensa diferente. Mas a doutrina nos traz de maneira muito clara a existência dessa inteligência. E André Luiz prossegue assim: é aí, no seio dessas formações assombrosas, olha o termo que ele usa, assombroso, porque é muito, né, que se estruturam interrelacionados a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes. Aí o grifo meu, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Então, toda a criação ela tem um objetivo, uma finalidade maior, né? Essas inteligências superiores, esses arquitetos maiores, eles não estão em plano de cocriação maior para apenas, talvez, afinar as suas habilidades. Estão trabalhando para Deus em prol do progresso dos espíritos, da criação divina, que é incessante, como a própria codificação, os espíritos deixam muito claro. Deus não deixa de criar. Acho que o João que falou, né, João, hoje aí, lembrou nós. Então, há uma finalidade maior em tudo. Agora, uma coisa é certa: se nós não temos capacidade para entender certas coisas, não significa que elas não sejam verdadeiras. Muitas pessoas, nós, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Alguém está enxergando o ar, onde tem diversos gases misturados, oxigênio, nitrogênio em maior quantidade, gás carbônico. Alguém enxerga o ar? Ninguém enxerga o ar. O ar, mas como é que. Então, beleza. Então, eu não enxergo, eu não vejo, eu não acredito. Tudo bem, respeitamos.
Agora, fecha o nariz e a boca, vamos ver quanto tempo você suporta. É uma forma. Então, nós temos muito que aprender, né? A conclusão é que realmente há muito que aprender. E imagino, né, muitas vezes, como que André Luiz e toda a espiritualidade envolvida ali, porque não está isso unicamente nas costas de um único espírito que nós conhecemos como André Luiz. Para trazer isso de uma forma que nós tivéssemos condições de tentar entender, né? Então, tenho muito cuidado, toda a obra da codificação, como as obras subsidiárias, tem muito cuidado ao trazer as informações para que nós possamos tentar entender. Agora, é como o professor e o aluno, eu vejo, né? O professor ele mostra a matéria até um ponto e o aluno precisa fazer a parte dele para poder compreender aquilo e avançar. Então, eu vejo que a obra espírita ela também nos traz essa oportunidade de adquirir conhecimento. Por mais mastigado ainda que eles tentem nos passar as situações, nós sentimos que nós precisamos estudar mais para poder compreender realmente aquilo que está sendo que está sendo informado a nós, né? Que está sendo possível que nós tenhamos conhecimento. Ainda sobre impérios estelares, André Luiz vai dizer assim: cada galáxia, quanto cada constelação guardam no cerne a força centrífuga própria, controlando a força gravítica, né, gravitacional, um determinado teor energético apropriado a certos fins. Uma frase bem simples, porque nós temos muito mais coisa envolvida, é que eu já não me lembro mais da época de faculdade de fazer a física, mas são muitas as leis, né, envolvidas para que possamos estar, por exemplo, aqui nesse momento. E olha lá, olha outro sinônimo que André Luiz nos traz desses espíritos, da engenharia celeste, arquiteto maiores, essa engenharia celeste, equilibra, olha só, né, dizendo aí em relação aos planetas, rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se desse modo na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos em formação, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinala de início. Olha a analogia que ele vai fazer dos planetas, essas forças, com um átomo, né? Uma partícula infinitamente menor, mas da qual também vai dar origem a tantos materiais, né? Enfim, e planetas. Então, está tudo interligado, há toda uma interligação. As leis divinas, elas valem tanto lá para o pequeno quanto para o maior. Elas são realmente justas, né? Então, vamos ter que aprender muito de engenharia, muito de física, muito de arquitetura, muito de todas as ciências que nós temos hoje para poder começar a compreender um pouco melhor o que é realmente toda essa criação, né? E esses espíritos que trabalham em comunhão divina, o conhecimento que eles têm. Então, são é um galgar aí de uma subida, uma escalada bastante longa para adquirir todos esses conhecimentos. E Deus nos dá todas as oportunidades, né? André, Por o, fala. essa parte aí da astronomia é realmente um campo bastante encantador, né? Ainda nós vamos, em grupo, chegar a estudar a Gênese, né? É um livro que eu gosto bastante também. E, e quem entende um pouco, quem lê, se eu não me engano, o Guaraci, pelo pouco que eu conheço ele, ele gosta dessa área também. Existe uma inteligência tão grande na estrutura dos astros, né? Uma vez eu li que a órbita ao redor do Sol,
do sistema solar, né, dos planetas do sistema solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, assim por diante, elas não são exatamente iguais. Elas não são concêntricas. Em alguns pontos, uma cruza a órbita do outro. Tem um que faz uma órbita mais elíptica que o outro. Só que essa órbita, essa velocidade com que eles giram em torno do Sol, ela é tão inteligente que não existe 0 grau zero chance desses planetas se chocarem durante essa órbita, né? Não dá nem para imaginar como é que é feito isso. Só que não é só isso que a gente percebe Deus, né? A gente percebe Deus até nas coisas pequenas, né? No infinitamente pequeno, né? No microscópio. Toda o equilíbrio, toda a sabedoria quanto mais a gente estuda, a gente entende a grandeza desse ser que é o nosso Deus que nos criou, né? Aí. Ô, André, Fala aí, Marcos. bom, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, deixa eu dar uma palavrinha. Eu fui Opa! pesquisar quando eu li essa parte, que eu tinha uma dúvida, né? Os sistemas solares, eles têm uma órbita bem definida, tudo milimetricamente, matematicamente definido. E fui perguntar se as galáxias também teriam, né? E a informação que eu obtive é que a principal força que guia o movimento das galáxias é a força gravitacional. E ela sofre essa influência de várias formas, né? Primeiro, pela atração que ocorre nas galáxias dentro do centro da massa do grupo, né? E também elas têm trajetórias orbitais caóticas, mas dentro de uma região definida. Achei muito interessante isso e fiquei mais interessado e fui pesquisar mais e vi que a matéria escura ela cria poços gravitacionais e onde as galáxias se movem, né? Mas também ocorre uma interação gravitacional entre elas. Então, por exemplo, galáxias vizinhas podem alterar as trajetórias uma das outras, e isso pode levar a mudança de órbita, até colisão e fusão de galáxias. Então, eu achei interessante também posicionar isso, para a gente ver essa é uma coisa que é impressionante, e eu vou falar com toda franqueza, me assusta, porque é uma coisa que a gente não consegue mensurar ou visualizar, né? Então, é bem interessante toda essa organização sideral, que a gente sabe muito bem que é feita por leis que a gente até desconhece, não é mesmo? É muito complexo. E talvez esse caótico, o que seja caótico para nós, na verdade não é, né? Perante as leis está tudo certo. E que para nós pode parecer caótico, né? Para a Pra... ciência, né? Pode entender que seja caótico. Da mesma forma que eu não sei ainda se acredita no vácuo, mas na verdade nós temos ali fluido cósmico. É uma questão dos nossos equipamentos irem evoluindo para conseguirem ter sensibilidade para poder captar, né? Da mesma forma que por muito e muito tempo o átomo foi considerado a menor partícula, depois foi visto que não é o átomo a menor partícula, né? Ele tem partículas menores, e aí tem, enfim, hoje existe aquela descoberta que eles chamam de partícula de Deus, eu não tenho muito conhecimento. Mas, enfim, a gente vai vendo ao longo da história que certas descobertas vão ocorrendo, não, né? Mas elas vão se modificando à medida que também vai havendo a tecnologia vai melhorando e muitas coisas vão se modificando. É bem interessante, né?
Então, assim, é muito complexo e realmente são inteligências que estão fora da nossa capacidade de compreensão realmente que estão envolvidas em todo esse processo, né? Mas chegaremos lá, Ô, com André, certeza. Oi, fala aí do Hermênio. esse negócio que você falou da partícula de Deus, eu achei muito interessante. Isso aí na ciência é chamado de bóson de Higgs, né? Porque o Higgs foi um cientista físico que idealizou um campo onde as partículas estão. E para as partículas se agregarem, para não ficar dispersa no universo, tem um elemento que aglutina, que é o bóson, que é o bóson de Higgs. Agora, você pega a questão 27 do Livro dos Espíritos, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui a correspondência. Não, peguei o livro errado, peraí. Livro dos Espíritos, você quer ver? Livro dos Espíritos, questão 27. Quem tiver aí pode pegar. 27. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Tá. Agora continua o texto, fala assim: se fosse simples. Peraí, aqui. Bom, eu vou ler tudo. Mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Ele está falando do fluido eterizado, né? Porque a matéria ela pode estar em estado fluídico, que é esse que você está falando, ou em estado materializado. Bom, então assim, porque a matéria é demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, tal. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, suscetível em suas inúmeras combinações, como esta, e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas. Olha só agora. Esse fluido universal ou primitivo, o elemento, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Ou seja, o livro dos Espíritos, questão 27, na minha leitura, está falando do bóson de Higgs. E, coincidentemente, o pessoal está chamando de partícula de Deus. Olha que coincidência, não é? Coincidência entre aspas, né? Barbaridade, olha. Eu não sei, pode ser que eu esteja exagerando, mas vocês pegam a questão 27 e olham no fim o que está falando. Porque se o bóson de Higgs é a partícula que vai aglomerar as outras partículas do campo de Higgs para que elas não fiquem dispersas, está falando aqui. O fluido cósmico universal elementar é o agente que o espírito se serve, o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão. Se isso não é o bóson de Higgs, eu não sei. Não é? Só para nossa cabeça ficar um pouco mais. Mas beleza. Agora, por que o pessoal chama de partícula de Deus? Olha a coincidência, né? Interessante. Uma coincidência, porque você começou a tua fala falando aqui do plasma divino. Sim. Em Não tem jeito. outro exemplo, que é outro termo sinônimo, quem sabe seria bóson de Higgs. Uma hora a gente sabe que as coisas vão Vão a ciência convergir, né? material vão convergir, não tem jeito, né? Não tem jeito. Olha, Oi. o nosso lema aqui é: para que simplificar se pode complicar, né? Mas esse que é o bom, né? Brincadeira, hein, gente? Vamos lá. Quantas pessoas, né? A gente já, com certeza todos aqui já escutaram. Nossa, a evolução em dois mundos é muito difícil, o É mecanismo da muito, mediunidade é nossa, muito isso aqui. difícil. É porque exige que a gente vá buscar outras fontes de conhecimento para poder entender. Então, realmente, há uma certa dificuldade, tem pessoas que têm mais facilidade, dependendo da área que é tratada, né? Mas, sem Uhum. dúvida, não é um livro realmente de a gente pegar, vamos ler o livro, assim, como se fosse um Não, romance, não. né? Essa é uma realidade.
mas está aqui é porque nós temos um mínimo de condições, pelo menos para começar pelo menos plantar a sementinha em nós desse conhecimento. Senão, não teria sido revelado, entendo, na minha opinião, pela é espiritualidade verdade. superior, né? Então, se foi revelado, é porque nós já temos condições, mas nós precisamos fazer por onde. É da mesma forma quando a gente quer arrumar um emprego, né? Ficar sentado na TV maratonando série não vai ajudar. Então, ajuda-te que o céu te ajudará. É assim que funciona em todas as áreas, né, do conhecimento, em tudo que a gente possa imaginar. Muito bem. Aí eu trago para vocês, né? Agora está em preto aqui. Tá, o André Luiz está falando aí das galáxias estelares, aquela coisa toda. Todo mundo lembra qual que é a nossa galáxia? Em qual galáxia nós estamos localizados? A nossa galáxia Via é a Láctea. Via Láctea. Láctea, 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 Via porque a gente às Láctea. vezes... É Láctea, é isso. láctea. Isso mesmo, Via Láctea, né? Peguei de propósito até para eu relembrar, né? Eu tava precisando. E olha que interessante, eu peguei um material da UFMG, nossa, fala muita coisa da Via Láctea, mas eu trouxe aqui acho que 2 ou 3 informações só para a gente ter uma ideia da nossa galáxia. No universo tem aí, sei lá, bilhões, trilhões, não sei Nossa, quantificar. A Via Láctea, ela é formada por bilhões de estrelas. A Terra é apenas um ponto nessa enorme espiral que é possível ver a olho nu em locais com pouca poluição luminosa. Nossa, eu vou me atentar muito para o céu quando eu for para um lugar pouco luminoso agora. Eu trouxe algumas imagens para vocês. E é interessante, a nossa galáxia ela é espiralada. É espiralada. E lá tem o sistema solar, que nós estamos dentro, né? E tem o nosso planetinha lá. Falar que a Terra é apenas um ponto, acho até também bastante. Que qual outro termo ele usar, né? Um ponto. Deixar claro quão pequeno nós somos. A nossa galáxia, lá, por que tem o nome de Via Láctea? Isso aqui eu não sabia. Ela tem um aspecto esbranquiçado, então a gente consegue ver olho nu em locais, né? Tem que ter pouca luminosidade, assim, da cidade, para a gente poder olhar para o céu tem que estar bom para a gente poder enxergar. Quem que batizou de Via Láctea foram os gregos, que chamavam assim porque significa lá caminho de leite. Porque a gente não consegue enxergar a forma espiralada que ela tem, pelo que eu li. Inclusive, imagens que são colocadas na internet dizendo que são a Via Láctea, esse material da UFMG, ele fala que não são verdadeiros. O que se utiliza muito para termos ideia de como é a nossa galáxia é uma galáxia que está bem próxima à nossa galáxia, que é de Andrômeda, que tem a forma espiralada também. Então, parte do pressuposto que a nossa também é espiralada. Então, quando aparecer alguma imagem na internet dizendo que é a Via Láctea, mostrando ela de forma espiralada, segundo esse material da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, isso não é verdade, porque não há fotos para fora da nossa galáxia, olhando para a nossa galáxia. Pelo menos nesse material, é isso que deixa claro. Como é da Universidade Federal de Minas Gerais, eu fico tranquilo em estar trazendo para vocês, tá? E eles dão um exemplo dessa de Andrômeda, que muitas vezes o pessoal fala que é a Via Láctea, mas não é. É uma outra galáxia, né? É Espaço do Conhecimento FMG, tem lá na internet. E aí, olha só, eu trago para vocês aqui, olha que bonita aqui, olhando um pedacinho da nossa galáxia, da Via Láctea. Aqui, né? vai O ser, mouse né? aparece para vocês? O mouse? Sim, Tá vendo aqui, sim, ó? sim, Um caminho esbranquiçado, que é como nós conseguimos sim. ver, é o que nós conseguimos ver. Nós não conseguimos ver ela inteira, a forma espiralada que ela possui. Olha, uma coisa mais linda. Eu fiquei até com vontade de acampar em algum lugar bem alto. Tem que ser na época de frio, né? Que a chance de chover é menor, pegar uma época assim para poder olhar bastante para o céu, para ver se acha ela. Eu não sabia que isso era possível. Olha só que linda essa outra imagem. Nossa, que O beleza. oceano, né? É um pedacinho da nossa galáxia, um pedacinho.
Muito bonita. E aí nós vamos para o item 4 do livro, que chama Nossa Galáxia, porque senão daria um... Deixar para a semana que vem, ficaria um espaço assim, né? Como nós estamos com tempo, e também não é tão longo assim, vamos falar da nossa galáxia, então, da nossa Via Láctea. André Luiz vai falar o seguinte: para termos uma ideia, né, de algum modo, a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia, olha interessante, pegar a nossa Via Láctea, comparar ela a uma grande cidade, que está perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Essa é a forma que ele tenta fazer de analogia para que a gente possa ter um mínimo de entendimento. Então, é comparar nossa galáxia a uma grande cidade. Vamos pegar, então, São Paulo. A gente não consegue enxergar os limites, né, estando na parte central. E essa cidade está perdida, entre aspas, logicamente, ela está no meio de inúmeras cidades tão grandes quanto ela, dentro de um país que a gente não consegue nem dimensionar. Quer dizer, somos um ponto, não, um pontinho do pontinho do pontinho, né? Aí ele fala assim, ó, tomando o Sol, estão pegando agora nosso sistema solar, e os mundos, os planetas que tem aqui no nosso sistema solar, como nossos vizinhos, como fossem apartamentos do nosso edifício. Reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Então a gente vai perder a conta de tantos edifícios que teriam se a gente considerar, então, o nosso sistema solar, na verdade, o nosso andar, né, de um prédio, onde nós temos o Sol, temos outros planetas, temos nós, como se nós fôssemos um andar de um grande prédio que está, que ao derredor tem infinitos prédios que a gente também não consegue contabilizar. E ainda há muita gente que entende que a gente é a última bolacha do pacote, planeta Terra, hein? Que engano, hein? Que engano. Mas em algum momento despertará. Aí ele fala assim, ó, acessando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, então vamos, se nós tivéssemos condições de ter um equipamento desse, perceberemos que nossa casa, ela não é a mais humilde, ou seja, não é a mais simples, mas também que inúmeras outras lhe superam expressões de magnitude e beleza. Ou seja, nós temos aí planetas, galáxias mais simples e outras muito mais complexas e muito mais belas. É difícil realmente a gente para pensar e conseguir visualizar isso. Eu peguei essa frase de André Luiz e joguei numa ferramenta que hoje nós conhecemos como inteligência artificial, e que a dona Irvênia ama de paixão esse termo, e ela me deu uma imagem assim, ó, mas essa imagem, logicamente, que é uma imagem muito simplória perto do que seria, né? Mas aqui nós tentamos representar os inúmeros edifícios de forma espiralada que nós não conseguimos contabilizar, que foi o que André Luiz tentou nos fazer com uma analogia, né? Então, assim, pensar que nós estamos em um desses prédiozinhos, na verdade, em um dos andares de um desses prédiozinhos. Quanta coisa, né? Guerra, fome, quantos males ainda persistem. Mas nós temos ali o zelador do nosso andar. Não do nosso andar, do nosso apartamento, que é, vamos pegar a terra e colocar como um apartamento, né? Que é Jesus. Alguém para nos auxiliar junto com essas inúmeras inteligências superiores, arquitetos, engenheiros, né? Em plano de cocriação maior, promovendo toda uma condição para que nós possamos evoluir. E ao nosso derredor está fervilhando. Está fervilhando.
Está acontecendo. Uns estão mais adiantados, outros mais atrasados, mas o que não falta, com certeza, são as moradas do Pai. Finitas as moradas que o nosso Pai pode nos concede para que nós possamos evoluir, né? E finalizando, André Luiz diz assim: por processos ópticos, verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda... Olha que interessante, pessoal. Se nós pegarmos uma onda de rádio hoje que pudesse viajar na velocidade da luz, ela gastaria 1000 séculos terrenos para percorrer o diâmetro dessa nossa galáxia, da Via Láctea. Nossa Senhora. 1000 séculos. Não dá tempo. Né? E isso estando a velocidade da luz, que não é uma velocidade pequena. Nela surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, outros recém-organizados, outros envelhecidos ou em vias de instalação, porque a criação não para, nem a criação de espíritos, nem no trabalho de cocriação em plano maior dos espíritos superiores, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Poético, André Luiz foi bem poético aqui, né? Por hoje tá bom, né, gente? Pode tirar o slide, João? Pode. Tá ótimo, né? Tá ótimo, pode tirar. Não tá bom, não. Ah, Tirou ou bom, não? esse Não, não tema. saiu, Não, não. Não ainda não. saiu? Você tem que parar o Não. compartilhamento. Clicar aí. Eu apertei Stop outra coisa share. aqui. No stop Parar o share, né? compartilhamento. Tá vendo um botãozinho vermelho aí que eu tô vendo na tua tela aí? Ah, é? Não. Tem um botão vermelho aqui na minha tela? Ah, tem É, aqui. É que tá uma barrinha aí, pequenininha para mim aqui. beleza. Pronto. Agora foi. Agora é E- com vocês. esse tema é bastante interessante e bonito, né? É, tenta dar essa dimensão de tudo, né? Tem muita informação que a gente acha por aí sobre a grandeza da nossa galáxia, do universo, né? São números assim, não tem nem termo de comparação. Mas é interessante para a gente estudar para ter essa noção. Melhor do que comentar, eu quero abrir para os nossos amigos, né? Eu sei, Guaraci, eu estou enganado que você gosta desse tema, que você estuda e tem informações super atualizadas a respeito ou não? São atualizadas, né? Mas boa noite, pessoal atrasado aí, né? E eu gosto muito, sim, do tema, né? Eu gosto quando o André falou que a Andrômeda fica perto da Terra, né? Esse perto fica a 2,5 milhões de Nossa anos, Senhora. De anos-luz. de anos-luz, é. E ela Nossa tem Senhora. o dobro de estrelas que nós temos aqui, né? Nós temos com 400 bilhões de estrelas na Via Láctea, né? Nossa Senhora. Tem, O Guará, uma vez eu assisti um documentário sobre esse assunto na TV, que eu gosto muito, e o cara falou o seguinte, que os buracos negros no espaço são como se fossem caminhos de cortar caminho nesse tamanho do universo, né? Em vez de gastar milhões de anos-luz, a hora que o homem aprender a navegar por dentro dos buracos negros, ele vai vencer distâncias em muito menos tempo, mesmo na velocidade da luz. Tá certo isso? Não. não sei, viu? Disseram que dentro do o buraco negro ele dissolve, né? Ele come toda a matéria, no caso, né? O que eu vi que a gente pode fazer uma dobra no espaço são wormholes, né? Os buracos de verme, né? Não sei como é que pode. Mas eu não consigo nem conceber, minha mente não consegue conceber como é que é essa dobra
do espaço, né? Que eles chamam de wormholes. É uma coisa aí que não dá para eu entender ainda, né? Mas Um buraco de minhoca. buraco de minhoca, Buraco exato. de minhoca. É. Exatamente, Mas eu não consigo conceber como é que seria isso aí. Mas eu gosto muito disso aí. Eu estou, quando eu vou lá para o rancho, eu gosto de tirar fotografia das estrelas, tudo, eu acho legal. Astrofotografia, né? Então eu fico fissurado em tirar de um lugar para o outro, fazer uma composição com árvore, com caixa d'água. Então, isso é muito legal, é fascinante. Em cima desse tema, agora vocês devem ter assistido, não sei quem mais assistiu, tem um filme que é espetacular. Eu não entendi muita coisa, mas depois eu fui ler a respeito, mostrando as questões físicas envolvidas, que é aquele filme Interestelar. É um filme bem interessante, mas eu precisei ler a respeito do filme que mostrava, ó, ele apresenta esses conceitos da física, tal, 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 porque é um filme que fez bastante sucesso, já tem alguns anos, mas eu aconselho, assim, bem bacana. Obrigado pela indicação, eu vou procurar assistir, sim. Interestelar é interessante. E aí, gente, sobre o nosso capítulo. Quer falar, André? Eu falei Sim. o tempo todo. Não, é que Acho que eu o tive Márcio levantou a mão, né? Levantou, não? Você estava fazendo um bico para falar, mas pode falar, Márcio. Eu? Não. Não, eu só complementei o caminho de minhoca, É. buraco de minhoca. É. Dizem realmente que existem muitas coisas que a gente sequer concebe ainda na nossa ciência. Como a gente tinha conversado ali na hora da apresentação do André, são conceitos que vão além do que Kardec fala, mas que vai muito ao encontro do que ele fala também, né? Quando a gente fala de fluido cósmico universal, e a gente fala, por exemplo, de a massa escura, se eu não me engano, tem muito a ver, porque é ali que estão. Tem até uma analogia que você acende uma árvore de Natal num quarto super escuro, sem luz nenhuma, e você consegue ver as estrelas, mas não o restante do quarto, né? Então seria isso que, porém, e ao mesmo tempo haveria uma discordância hoje em dia, que parece que alguns cientistas negaram a tal da matéria escura, matéria escura, né? Então, a gente tem o básico da informação e ao mesmo tempo, a gente terá muitos conceitos novos aparecendo. Acredito que com James Webb a gente verá muito, né? Mas é isso mesmo, as nossas inúmeras moradas desse Pai justo e bom, né? Muito bom. Alexandre, tem algum comentário? Ô, João, boa noite. Eu tenho aqui, mas a Tati parece que quer falar primeiro, deixa ela falar. Ela levantou a mão 3 vezes que eu vi. Eita. Não, Alexandre, não levantei, não. Acho que eu que mexo muito, viu? Hoje eu só vou agradecer o André pela uma bela apresentação, André. Muito, muito rico, viu? Tá? Muito obrigada, tá? Então tá bom. Eu Você pensei que você agradece, ia você falar está alguma agradecendo o coisa. André Luiz, né? Porque eu só É. copiei e colei. Não, mas você fez a sua. Você complementou, que é muito importante, lógico que é. O copia e cola a gente faz, né? Mas o legal é você fazer essa. Enriquecer, entendeu? Obrigada, só Obrigado. isso. Mas não levantei, não é que eu mexo com a Não, mão o tempo inteiro. Obrigada, viu, Alexandre? não, tudo bem. Ô, André, é só para Oi. acalmar um pouquinho, porque o negócio aí é puxado, né? O A minha pessoal do cabeça Baixo está Clero, fervendo. eu que sou do Baixo Clero, para mim dá um nó na cabeça. Tem um, tem um detalhezinho, quando você falou assim, a pessoa mais inteligente, eu ia levantar a mão, mas fiquei com vergonha, tá falando, não, deixa para lá.
Porque Quanta você for me comparar humildade, com o Elon né? Musk, por favor, né? Então vamos falar sério agora. Deus fez uma brincadeira com a gente, porque o pessoal fala assim, qual é a coisa, né? A perfeição, onde está a perfeição? Eu olho para o espelho. Não que eu seja bonito, mas o ser humano. É a perfeição, eu não vejo uma coisa mais perfeita, mas Deus fez uma brincadeira com o ser humano. Duas coisas. Ele não deixa nascer três dentições e faz a gente perder o cabelo. Então, isso que eu falo, Deus sempre fez uma brincadeirinha com a gente. Mas a perfeição do corpo, do ser humano, aí você já analisa tudo. Depois você olha para o céu e vamos na astronomia, ou na astrologia, onde quer que seja, na ciência, em tudo. Aí você fala, minha nossa, né? Tem que ter alguém por trás disso. Aí tem gente ainda que duvida. Então, eu sempre olho assim, eu vejo para o corpo humano, que é tão perfeito. Um dia, a Irvênia, ela deu uma aula do corpo humano logo no começo, e ela explicou a quantidade de células que existem no nosso corpo humano, né, Irvênia? É astronômico o negócio. Trilhões, Sim, só daí você vários já trilhões. percebe a perfeição que Deus nos proporcionou, né? E daí você vai indo, aí você faz uma explanação dessa, mostrando as galáxias, tudo, nossa, é uma coisa fantástica. Aí você fica, puxa vida, que gostoso, né? Mas vamos lá, eu estou só admirando vocês aí, vou só curtir. O Baixo Clero vai ficar só assistindo essa coisa deliciosa, é um deleite. Obrigado, viu, gente? Muito bom. Ô, Virgílio, você não falou nada ainda? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Muito bom estar com vocês. O meu livro ele é todo rabiscado, porque é uma fonte assim que não se esgota. E quando esse livro foi editado, havia 3 anos que Albert Einstein havia desencarnado. Então, quando ele fala que no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionados, matéria, espaço e tempo, ele está falando aí da teoria da relatividade. O Márcio fez uma colocação interessante quando ele falou que Kardec disse sobre o assunto e André Luiz ele começa a desdobrar os conceitos. Isso nós já comentamos várias vezes e é muito interessante a gente ter essa percepção que André Luiz, todo o trabalho de André Luiz, que André Luiz nós sabemos que ele representa uma pleiade de entidades nobres e ele é, digamos, o intermediário entre esse grupo que estrutura os livros, ele digamos, ele é o mediador ali entre o Chico e a obra, ela se apresenta. E ele, como disse o André, ele é poético nesse livro. Ele fala nesse elemento primordial, o fluido cósmico universal, esse plasma divino, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Essa figura, essa figura é uma das figuras mais fantásticas que pode existir, né? Porque a ciência sempre questionou isso. Espera aí, mas nós temos atmosfera, pela ação gravitacional, ela se estrutura, ela forma no planeta, mas e entre os planetas? Como é que é? O que é que tem? Né? O que é que nós podemos recolher aí para poder medir e fazer exame de laboratório? Né? É exatamente isso, o fluido cósmico universal. Mais abaixo ele fala: as inteligências gloriosas tomam o plasma divino e converte-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, ou seja, através desse plasma divino formam-se os planetas. Ou seja, a partir do momento em que ele fala que as inteligências gloriosas, através deste elemento, elas constroem os mundos, então fica muito claro que não existe espaço para o acaso. As coisas não acontecem por acontecer. É tudo devidamente planejado, é tudo inteligentemente definido. Aquilo que foi falado na hora que eu entrei, aquilo que aparentemente é o caos,
Por que que nós achamos que é o caos? Porque nós não conseguimos ainda equacionar matematicamente a lei que rege aquele fenômeno. Aliás, existe a teoria do caos, né, que é uma tremenda teoria inteligente chamada teoria do caos, exatamente que procura prever as imprevisibilidades, ou seja, a própria ciência já percebeu que não existe o caos, né? Nós é que podemos não entender essas leis. E um outro detalhe, o André, nesse Nossa Galáxia, ele fez um resumo. Existe ali no meio um outro texto poético que André Luiz fala que, além das nossas edificações, aí ele cita uma série de outras galáxias, e ele diz, né, que existem outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Então, ele consegue, num texto relativamente simples, fazer uma síntese que nos dá a ideia da grandeza da criação. E é muito interessante quando Kardec fala que a fé espírita é uma fé raciocinada, é interessante, né, pessoal? Porque quando nós nos defrontamos com esses conceitos, nós conseguimos ter uma ideia do que seja, ou mesmo que nós não tenhamos ideia, mas quando Kardec pergunta, os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas do universo. Então, quando nós vemos esses textos, eles nos dão uma ideia de que aquela ideia antropomórfica da divindade realmente ela inexiste, né? É o grande enigma, é a divindade, né? Algo, essa inteligência é capaz de estruturar tudo isso que existe. E olha que o que nós conhecemos ainda é pouquíssimo, é mínimo. Afinal, temos apenas 5 sentidos para uma percepção tão gloriosa. Então, o livro realmente ele promete muitas emoções. Vai ser muito bom. Muito É bom. isso aí. O Márcio levantou a mão. Márcio, É bem breve, mas um destaque que enquanto o Virgílio falava, me pipocou um flash aqui de uma ideia que tudo isso que a gente vê pela ciência, pelos nossos olhos, com nossos telescópios e tantas maravilhas, é a nossa visão do mundo material. Eu fico imaginando o que possa haver do lado espiritual falando. Talvez até planetas ou outras plataformas, né, espirituais Mas, que estejam ligados nesses sistemas. Aham. ó, Fala. dentro disso que você falou, é exatamente aquele texto de Humberto de Campos que ele descreve a viagem dele a Marte. Essa Ah, viagem dele a Marte, ele falando sobre os detalhes da viagem, é exatamente isso aí que você está falando. Sabe, se encaixa direitinho. Ele fala tá. sobre os detalhes. Ele não diz que ele foi e que é desse ou daquele jeito, não. Durante a viagem dele, a ida dele, ele vai descrevendo os detalhes assim, e é dentro disso que você falou. Muito bonito. E você tem esse texto, repassa para nós. O Vitor, que é especialista em garimpar esses negócios, Ah, tá. é, ele já me Humberto repassou de isso aí. Campos. Eu vou Tá, verificar e posto. tá. Legal. só um comentário, né? Que eu lembro que uma vez eu vi também um comentário de um físico que me chamou bastante atenção a ponto de eu gravar. Talvez o Guaraci que curte isso deve ter ouvido também. Ele comentou o seguinte, que falando de Deus, viu, André? Pelo que você falou, provando a existência de Deus. Ele disse, esse físico, o seguinte: a chance do universo ter sido criado por acaso, de acordo com a lei da estatística, é a mesma chance de você jogar um punhado de areia e essa areia cair de uma forma que ela
monte um Boeing, um avião Boeing. Não sei se deu para entender. É tão pequena a chance do acaso ter tido a criação do universo, de toda essa sabedoria, essa inteligência que a gente percebe, né? E não existe, praticamente zero a chance de não existir Deus. Tanto é que Einstein acreditava em Deus, né? Não era ateu, não. Mais algum comentário ou podemos encerrar? Doutor Ivênio, o Márcio, você quer falar, ô Virgílio? Não, tudo bem. O doutor Ivênio, o Márcio antes estava influído, né, perispíritico. Agora eu acho que ele está nas trevas, pelo jeito, né? Eu ia falar que ele está no umbral hoje, né? Está tudo meio escuro, meio nublado, meio Está nas assim. trevas mesmo. Eu vim pro escurinho aqui para ver o céu estrelado, mas tá cheio de nuvem aqui, Ribeirão. Ah, mas isso é bonito, né? Por isso que o nosso poeta parnasiano Olavo Bilac fez aquela poesia que fez, né? Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso e por aí vai. Muito bonito mesmo. Fala, Mas Virgílio. olha, para encerrar, João, eu só queria falar para o André que quando ele falou que o Deus atua no ser humano através dos seres humanos, quem fala isso, se não me engano, é nos Mensageiros, quando Aniceto, naquela prece de Esmalha, se não me engano, é lá, na prece de Esmalha, ele fala, Aniceto fala bem assim, como Deus serve o homem pelo homem, então, aí continua o texto, né, João André? Eu não tenho certeza, mas acho que é nos Mensageiros, no capítulo 24, quando Aniceto explica para André Luiz, né? Que através ela faz a oração, então o André Luiz escreve tudo, e ele fica explicando para André Luiz tudo o que aconteceu. E ele usa essa frase, como Deus serve o homem pelo homem, atua no homem pelo homem, foi o que você falou, né? É muito bonito isso mesmo. Daí Virgílio. a nossa responsabilidade, né? Porque teve momentos na minha vida a estudar doutrina que eu falava assim, mas por que eles precisam de nós, né? O plano espiritual está lá, tem espíritos mais evoluídos que nós, por que eles precisam de nós? Depois que eu li alguma coisa desse tipo, e também no final do primeiro capítulo do livro Roteiro de Emmanuel, ali eu falei, não, vamos tratar de pegar o rumo, porque eles precisam de nós e nós precisamos nos dispor ao trabalho, né? Dá uma olhada quem tiver o roteiro de Emmanuel, final do primeiro capítulo. É maravilhoso. Virgílio, você Bom, quer gente, então até falar mais. ainda? Não, o Virgílio queria falar. Eu queria pegar um gancho no que você falou, João. Do ponto de vista, digamos, científico, mesmo os cientistas sendo, digamos, religiosos e tendo a convicção, mas caminhando pelas evidências científicas, quanto mais o homem descobre as coisas, mais ele se convence da impossibilidade, por maior que seja o universo, de ter um outro planeta habitado como a Terra. E é muito interessante quando eles falam sobre isso, porque tem que haver tantos detalhes, praticamente impossível. São coisas assim, partindo do princípio de que tudo ocorreu sem um comando superior, né? Eles não consideram, digamos, a existência de Deus. Então, vamos analisar pelas leis, por todas as estruturas que deram origem à vida. Então, eles chegam realmente à conclusão de que é praticamente impossível, impossível, né? E alguns arriscam o seguinte: são tantas tentativas para que se consegue pequenos detalhes e eles encontram algum escape considerando a questão do tempo. Digamos, demorou milhões de anos para pequenas mudanças que pudessem conspirar a favor do que temos hoje. Então, a gente fica observando como que, para o mundo científico, é difícil de acreditar que nós existimos a partir do nada, né? Porque não havia, pensa bem, não havia absolutamente nada, 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 nada. Como que do nada surge uma sociedade como a nossa?
Mas quando o Espiritismo chega e começa a lançar luz, e quando André Luiz vem desdobrando esses ensinamentos, nós observamos que tudo é planejado, absolutamente tudo. Não existe lugar para o acaso na vida. Um dos grandes enigmas da vida são elementos inorgânicos darem origem a elementos orgânicos que fundamentaram a vida. Então, é uma série de nós, de situações que aconteceram naquela época, que já não consegue acontecer mais hoje, e que conspiraram para que a vida existisse. Mas realmente, do nada, para o que tem hoje, é algo assim incrível. A visão espírita e a revelação espírita, o conhecimento científico espírita, é que nos dá essa tranquilidade de que tudo foi planejado. Então, não havia razão nenhuma para que as coisas não fossem realmente como são. E no que foi estudado hoje, fica muito claro que a vida, ela povoa todos os mundos, não somos só nós. Ou seja, são múltiplos os níveis vibratórios onde a vida vai se expressar. E quando a gente lê esse texto do Humberto de Campos, nós chegamos à conclusão de que tudo que ele destaca, tudo que ele narra, só pode acontecer num outro plano vibratório mais sutil do que o nosso. Ou seja, no nosso é praticamente o que já conseguimos aqui. Fora isso, tem que ser outro nível de vibração. Muito bom. Ô, É Virgílio, isso. aproveita então e já faz a prece para encerrar, por favor. Então vamos até o CELC, vamos até o nosso salão de reuniões, onde nós nos defrontamos ali com uma quantidade muito grande de estudiosos como nós, espíritos que apresentam as mesmas necessidades. Não é pelo fato de estarem desencarnados que não necessitam dos mesmos elementos que nós para poderem aprender, para poderem formar os conceitos, para poderem se preparar para o futuro, tal como nós também nos preparamos. O nosso agradecimento a Jesus, ao nosso Mestre, aos trabalhadores do bem, aos trabalhadores do Centro Espírita Luz e Caridade e aos trabalhadores das instituições pertencentes aos nossos amigos que participam igualmente da nossa reunião. Sabemos que um grande número de estudiosos desses núcleos também se unem a nós para que possamos caminhar juntos, para que possamos nos emocionar com a grandeza da criação e com a singularidade dos conceitos espíritas, que são profundamente libertadores e que nos consola sobremaneira. Que possamos conservar esta harmonia, este senso de fraternidade, que possamos abrigar em nossa alma a paz que os mensageiros do bem nos proporcionam nesse instante e que ela seja tão duradoura quanto a nossa capacidade de poder harmonizá-la em nossa mente. Te agradecemos, Divino Senhor, e que possamos encontrar forças e possibilidades para o trabalho no bem. E assim seja.